Olá! O que a gente tem em mãos hoje não é só um texto antigo, sabe? Pense nisso como um manual, um guia para a jornada mais épica e pessoal que existe. Hoje, a gente vai desvendar o Dhammapada, mas não como uma escritura, e sim como um mapa para uma missão fundamental. E olha, a premissa aqui é grandiosa. Não se trata de só aprender fatos ou história. É sobre embarcar numa aventura para dominar um poder imenso, o controle sobre a força que literalmente molda a nossa existência. Então, tá aí a apresentação da missão. O grande objetivo, o prêmio final dessa jornada, é a capacidade de forjar a própria mente e, a partir daí, esculpir o próprio destino. É uma aventura interna, mas com consequências muito reais no mundo lá fora. A questão é, quem está pronto para aceitar esse desafio? E, como toda grande aventura, né, tem um primeiro passo para oficializar o início. Então, para começar a jornada, é só deixar o like e se inscrever. Feito isso, a gente começa oficialmente. O primeiro desafio já está logo ali na frente. E aqui vamos nós, começando no primeiro nível da nossa jornada. Todo herói precisa da sua arma principal, certo? E aqui a nossa arma é a mente. É no capítulo 1, os versos gêmeos, que a gente entra na forja para criar essa ferramenta que é essencial. E aqui está o princípio fundamental de todo o nosso universo. A matéria-prima com a qual a gente vai trabalhar. Tudo, absolutamente tudo, começa com o pensamento. Ele não só descreve a realidade, ele a constrói. É poderoso pensar nisso. E agora, a primeira escolha crucial do herói. Este slide mostra perfeitamente as duas direções que podemos tomar. Um pensamento impuro, ele gera sofrimento com a mesma certeza com que a roda segue o boi. É uma consequência, assim, inevitável. Mas um pensamento puro, ele gera uma felicidade que se torna uma companheira constante, uma sombra que nunca nos abandona. A escolha do caminho define totalmente o resultado da jornada. Depois de forjar a arma, não dá para deixá-la de lado, né? É preciso manter. O capítulo 2 nos dá a prática da reflexão, que é descrita como o caminho para a imortalidade. E o capítulo 3 ensina a arte de endireitar o pensamento, ou seja, de direcioná-lo com precisão, como uma flecha direto ao alvo. Esse é o treinamento diário do herói. Ok, avançando na nossa jornada, a gente chega numa nova etapa, a escolha de um arquétipo. Quase como uma classe de personagem num jogo. E os capítulos 5 e 6 nos apresentam duas opções, assim, radicalmente diferentes. De um lado, temos o tolo, que vive atormentado pela ideia de posse e está sempre buscando validação externa. Do outro, o sábio, cuja força vem de dentro. Ele é como uma rocha, sabe? Inabalável. A diferença aqui não é o que eles têm, mas como eles percebem o mundo e a si mesmos. Um vive na ignorância, o outro na percepção. Muito bem. Agora que o herói já tem sua arma e seu arquétipo, chegou a hora de navegar pelo mundo. Mas esse mundo, como em toda grande aventura, tá cheio de armadilhas, desafios e, claro, muitas ilusões. Antes de encarar os grandes desafios, existem aqueles perigos imediatos do dia a dia, sabe? E a primeira armadilha é algo que a gente encontra o tempo todo. O que será que é? A resposta é a fala rude. E o que é genial aqui é a descrição disso como uma armadilha de dano refletido. A hostilidade que a gente lança para o mundo volta, inevitavelmente. É um ciclo de dor que pode ser evitado simplesmente controlando as próprias palavras. Uma lição de causa e efeito instantânea. O capítulo 13 nos mostra o mundo como o nosso mapa, o tabuleiro do jogo. Mas tem um detalhe importante: o mapa não é o território. Ele está coberto por uma névoa de ilusão que o herói precisa dissipar para conseguir navegar com segurança. E aqui a gente começa o processo de quebrar essas ilusões. A primeira verdade que precisa ser compreendida, a primeira camada de ilusão que precisa ser quebrada é a da impermanência. Nada do que é criado dura para sempre. Agora vamos para a segunda camada. Quando a gente se apega ao que é impermanente, o que acontece? Surge o sofrimento. A dor é uma consequência direta de tentar segurar aquilo que, por natureza, não pode ser segurado. E este é o golpe final na ilusão. As formas que a gente percebe, as identidades que a gente assume, não são a nossa essência verdadeira. Ao entender isso, o herói se liberta da dor, porque não se apega mais às sombras. O mapa agora,
Agora, ele está claro. Com o mundo exterior decifrado, a jornada se volta para dentro. Agora, a luta é contra as impurezas que estão lá no fundo da alma. Era a batalha interior. Esse slide mostra bem o contraste entre o objetivo final, a felicidade verdadeira, e o principal obstáculo interno. A felicidade suprema, ou nirvana, não está nos prazeres passageiros. E o que nos impede de chegar lá é a impureza, sendo a ignorância a pior de todas. Pense nela como um debuff que corrói por dentro e que precisa ser purificado. E essas ações impuras têm consequências bem concretas, viu? O capítulo 10 é muito claro sobre isso. Não se trata de uma punição divina, mas do sistema de causa e efeito do mundo. Quem prejudica o inocente pode enfrentar desde dor aguda e desastres até a perda de tudo o que valoriza. Cada ação gera uma reação direta e bem tangível na nossa jornada. Chegamos ao clímax da nossa jornada. Depois de forjar a mente, navegar pelo mundo e purificar a alma, é hora de enfrentar o desafio supremo, o chefe final. E o inimigo final não é um dragão ou um demônio externo. É uma força interna, uma sede insaciável chamada Tanya. É o desejo, o anseio que está na raiz de todo o nosso sofrimento. É a corrente que nos prende. E não se engane, esse chefe final é extremamente poderoso. Esse verso o descreve como uma força que nos faz correr em círculos, como uma lebre assustada, nos prendendo em um círculo interminável de dor. Mas como derrotar um inimigo tão fundamental? A resposta nos leva de volta lá para o comecinho da nossa jornada. E aqui está a pergunta final e a mais importante. Depois de toda essa jornada, qual é a arma, a habilidade, o poder supremo que garante a vitória? E aqui está a grande revelação. O poder para vencer estava com o herói desde o começo. A mente, aquela arma que a gente forjou no primeiro desafio, quando ela é totalmente dominada, se torna a chave para a vitória final. O domínio do pensamento puro desfaz as correntes da sede. Então, o ponto crucial é este. A jornada do Dhammapada é um mapa para o campo de batalha mais importante que existe, que é a nossa própria mente. É lá que as maiores guerras são travadas e as vitórias mais significativas são conquistadas. A aventura é interna e o prêmio é a liberdade.